Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o nosso vídeo de quarta-feira e sim, está sendo postado na quinta. Pois ontem, quando eu estava sentando e já começando a escrever para vocês essa história, ou que alguns chamam de contos, deu o horário da nossa live entrar e eu estava passando a limpo. Então, eu não consegui finalizar até o horário da live, mas o ideal, ou correção, né? A ideia é conseguir e trazer para vocês, já entrar em live com vocês, que é o nosso natural das quartas-feiras. Então, eu ainda estou organizando o tempo e a finalização, assim, para conseguir finalizar a história. Às vezes são histórias mais curtas, algumas histórias são mais longas, vai dependendo, e então eu estou organizando para conseguir fazer com vocês, ao vivo com vocês nas quartas-feiras, nesse formato em contos, em histórias, que eu gosto mais de trazer como histórias, que é algo onde nós temos costume de nos recolhermos, nós, enquanto humanidade, temos isso muito dentro de nós, desde quando nós nos reunimos ao entorno da fogueira, e sem imagens, sem muita informação visual, digamos assim, nós apenas compartilhávamos as histórias que vinham direto de um lugar de luz, direto do nosso coração. E nós permitíamos que ela germinasse em cada um de uma forma única e singular, pois ali, sem esse estímulo visual, então ela possibilita que a nossa imaginação ela floresça, que a nossa imaginação possa se exercitar, né, nesse lugar. Então, imagine-se nesse instante sentados num banquinho simples, com os seus pés descalços, tocando a terra, o solo, naquela sensação de quando acabou de ter aquela chuva, aquela garoa, que trouxe aquela brisa fresca, o aroma nós percebemos da terra, e você senta ali com os seus pés no solo, envolvido em flores, em arbustos, com bastante verde, assim, como se fosse o seu espaço sagrado, o seu lugar ali. Então, nesse banquinho, com os seus pés na terra, em contato com a simplicidade da natureza e com a troca incrível e harmônica, sabe, de amor e de afeto, você se vê rodeado por pequenas árvores, arbustos, e essa esfera realmente cheia de verde, de folhas verdes e um verde escuro, verde vivo. Você respira uma brisa fresca, que quando você respira, expande seus pulmões. E é desse lugar de luz que nós construímos e trazemos essa história para vocês agora. É no inverno que algumas flores escolhem florescer. Textos autorais de um lugar de luz. Um pequeno arbusto em um dia ensolarado é quem hoje nos disse: o desespero me assombrou quando o sol se foi e pensei tudo ter ido junto com ele. Lembrei de todas as flores à minha volta, indo e vindo, florescendo, sendo vistas, cheiradas e reconhecidas pela sua beleza e esplendor, levando alegria onde floresciam. E cada dia, cada semana, dizia a mim mesmo: calma, calma, Camélia, calma, já já você floresce também. Mas nada, nada. E eu olhava e nem via sinal dos pequenos brotos. Foi então, quando praticamente todas já tinham florescido, eu senti que o tempo tinha ido junto com a esperança de florir. E quase desisti. Senti os olhares dos que passavam ao meu redor e diziam: "E essa não tem flores." E isso me enchia ainda mais de desespero. Acho que ela não tem flor, diziam. Mas algo em mim, algo silencioso dizia: fique calma, Camélia, fique calma, vá para dentro, seja. Não entendi direito o que ser Camélia queria dizer. Pensei, sou só flor, ué. Mas então, me dei uma chance e soltei. Soltei os olhares de fora
e os julgamentos de dentro, e apenas me permiti. Mas já quase sem esperança, descrente, pois que flor é capaz de florescer bem no inverno? E nada, era um desespero. Escutava os outros rindo. O que ela está fazendo? Coitada, deve ser tão duro não conseguir. Que dó dela. Isso começou a me despertar uma raiva em mim, com uma mistura de tristeza. O que eu posso fazer? Disse ela. Não tenho flores mesmo. Isso fazia com que essas estivessem certas, e isso me doía. E quando me irritava, folhas de mim percebi que caíam. Foi quando o vento do outono me despertou, com uma brisa fresca, inspiradora, com uma voz gentil que dizia assim: Sorria, Camélia. O vento pode levar suas folhas e o frio até pode vir as amarelar, mas a esperança do botão que há em você um dia irá florescer. E então sorri. Sorri junto à voz do vento. Porém, quando olhei para fora, novamente foi um susto. Como? Como, Camélia? Como florescer sem folha? Com tanto vento no outono, não vai sobrar botão. Vai tudo ser arrancado. Eu permiti que os pensamentos me distraíssem novamente. Então chorei. Chorei e chorei, pensando, já era. Não será dessa vez, Camélia. Foi uma longa noite e por um instante me percebi desistindo de florescer. Camélia, escute. Olhei e vi na claridade da manhã um pequenino ser a exclamar: O quê? Com um tom insistente. Eu sorri. Era praticamente impossível olhar para ele sem sorrir. Era algo que ele inspirava e chamava-se leveza. Sorri, mas com vontade de chorar, viu? Então ele disse, com um olhar sereno: Estou aqui e não vou a lugar algum. E você? Também não. Indaguei. Não sei como vou fazer. Não tem sol, não tem mais sol. Ele respondeu: Se o sol não existisse, nada existiria. Olhe e veja. Há luz, há luz. Com um olhar intrigante, ele dizia. Essa fala dele me pareceu para além do que aquele instante podia eu compreender. Mas algo, um quentinho em mim surgiu, lá dentro, que fez com que a esperança existisse por um instante. E instantes podem ser poderosos se nos permitirmos que eles existam em nós. Ao mesmo tempo, as nuvens cinzas pareciam ainda me acompanhar, e indaguei, um tanto revoltada, eu confesso. É tudo cinza, meu rapaz, olhe ao seu redor. E de uma forma engraçada, ele parou, aproximou-se e disse, quase como quem conta um segredo: Será lá que a resposta está? E subindo as sobrancelhas, sorriu. E eu sorri. Foi uma grande risada. Na verdade, caí na gargalhada, mesmo sem entender. Era interessante como a sua simplicidade e ternura afastavam aquelas sensações e pensamentos ruins. Continuou ele. Passou tanto tempo dizendo e reforçando que não floresceria, que até acreditou ser isso uma verdade, afastando-se agora e com um tom mais sério. Aquelas falas dele ecoaram fundo em mim, e até pensei, será eu a segurar meus próprios botões? Respirei fundo.
Não sei como, resmungando e olhando para baixo, agora reflexiva e pensativa, e quem sabe até um pouco perdida. Ser camélia, seja, aproximando-se próximo aos galhos onde minha visão cabisbaixa podia o visualizar. Quanta generosidade, pensava eu. Que ser, quanto amor. Podia sentir, era como se ele todo fosse por esperança, misturada em ternura e envolvida na mais pura luz. Quem sabe um dia possa ser como ele, pensei bem baixinho. E ele sorriu. Já és. Quem sabe não saiba ainda, disse ele. Eu gargalhei. E ele olhou confuso. Disse eu a ele. Visivelmente não há como. Ele, sereno e agora sério, disse: Por quê? Somos fisicamente diferentes? Seu olhar demonstrava uma inquietação. E naquele mesmo olhar foi quando eu pude entender. Entender algo para além do tempo, para além do agora. Não era sobre a forma que estávamos, e sim como nos permitíamos existir. Chorei, e chorei, e chorei. Era difícil segurar as lágrimas naquele instante. Tudo ficou mais claro e nítido, como o vento, quando permitia senti-lo no coração. E ele falava: Aceite a luz, Camélia. Luz é quem genuinamente és. Lembre-se, a centelha, pois existe fogueira. Veja, apontando o âmago do meu coração, a centelha, pois existe a fogueira. Esqueça a voz de fora e as que ecoam dentro, e os ecos de dentro que ecoam fora. O lá fora, Camélia, não precisa ser eco de dor se permitir-se acreditar que sim. Algumas flores, de forma generosa e corajosa, escolheram, ou melhor, elas decidiram que ao virem seriam flores ao inverno iluminar. Como assim? Você verá, você verá. Ficamos em silêncio, apenas ao som do vento e das folhas que moviam-se no outono. Atravessei o outono e até mesmo a chegada do inverno. E quando acreditava estar sozinha, percebias o mover da vida ao meu entorno, agora buscando ver a luz onde olhava. Em um dos inúmeros instantes de inverno, senti algo diferente. Senti como se a seiva que me amparava agora se movia, e ao se mover, aquecia-me, chegando até as pontas dos galhos. Era algo novo, inspirador, como o amor, e pensei, quem sabe, seja assim que os botões surgem no lugar certo, já prontos para existirem, e eu apenas preciso permitir-me. Relaxei meus galhos suavemente, sem resistir, e agora comecei a conhecer e a reconhecer além de mim mesma. Era aquela luz, era aquela luz que via no pequenino ser que me acompanhava, mantendo minha esperança acesa. Olhei para as minhas raízes, para meu caule, agora em união com a terra, e florescer era a expressão de todo amor que havia guardado em mim como luz. E vi. Vi quando o propósito chegou até mim, até mesmo de estar semente. E como semente, apenas me era orientado ser. E o resto, todo,
o resto irá se fazer. Sim, certas flores vieram para poder despertar no inverno, ou melhor, ser o amor para que todos recordem-se que a luz também existe em você. Histórias de um lugar de luz. Aproveite esse momento para que essa história não seja uma história para a sua mente, mas que seja uma história para que você possa acolher ela no seu coração. Essas histórias, elas não são histórias para que apenas passem pela sua percepção mental, mas elas são histórias para que possam elas germinar dentro de você, no seu tempo, no seu momento. Então, nesse instante, aproveite para poder ir para dentro de você, vá para o seu coração. E ali no seu coração, imagine, sinta, perceba uma luzinha branca, branca perolada. Uma luzinha branca perolada que começa a apontar como um cristal branco. Um pequeno cristal ali, branquinho, e desse cristal, uma luz branca perolada começa a iluminar e você pode sentir até o calor dela dentro de você, dentro de você. E você percebe que quanto mais você coloca a sua atenção, o seu foco, o seu instante nesse lugar de paz, essa luz vai aumentando, e conforme ela vai aumentando, ela vai expandindo os seus pulmões, ela vai afastando toda tudo que está perturbando o seu coração, tudo que nesse momento está confundindo os seus pensamentos, e esse lugar vai harmonizando, vai suavizando, vai atenuando, vai acalentando, como um riacho de água fresca, limpa, cristalina, que você pode até ouvir o o som da água para as pedras, naquela correnteza, e você sente aquele som, percebe e sente aquele som dentro de você. Recorde-se do som de um riacho tranquilo e traga aquela percepção para o seu sentir. Sinta aquele som dentro de você. Sinta aquele riacho dentro de você. E permita que aquele riacho dentro de você possa limpar você. Em uma esfera, limpe você, junto com essa pequena luz. Respire fundo e perceba a brisa, perceba o ar leve, perceba como é suave, como é sutil, como é simples. Perceba a simplicidade ali. Perceba que ali você pode render-se. Perceba que ali você é bem-vindo. Perceba que esse lugar te acolhe, que esse lugar chama por você, que esse instante é o seu instante de render-se à vida, de render-se à cachoeira, de render-se ao vento, de render-se ao fogo do sol que não queima, de render-se à terra, de render-se e apenas esteja, sinta-se nesse lugar, apenas esteja só você e o momento, você e o instante, você ali, sentado, sentindo a grama, pequenas flores, flores que estão nesse local, pequenas margaridas pequenininhas, é tudo tão simples e harmônico, e cheio, e repleto de vida. E você olha para o horizonte, subindo já o seu olhar para o alto, e percebe o grande o sol que aponta no céu, com a sua luz dourada, naquela temperatura e em seus raios perfeitos, que chegam até você e te aquecem. E você olha para ele, respira fundo, expande o seu pulmão
e sem receio, apenas permite que aquela luz chegue até você. E você recebe aquela luz dourada e permite que aqueles raios de luz dourada toquem você, toquem a sua pele, toquem o âmago do seu ser, limpem a sua garganta, limpem a sua comunicação, limpem a esfera da sua cabeça, a sua visão, os pensamentos. E essa luz dourada vai reorganizando e vai, com a ajuda do vento, vai limpando, vai sutilizando, vai de uma forma leve, gentil e serena, acalmando os seus pensamentos, até que eles se percebam calmos. E assim como uma pena, você percebe que o barulho da mente se acalma. E você respira, solta no seu tempo, equilibra-se, agradece, agradece o riacho, agradece a terra, agradece o vento que brinca com os seus cabelos e que leva esse som de harmonia aos seus ouvidos. É apenas ele dizendo a você que você também faz parte e que você também pertence. E que isso tudo ali, faz parte de você. Respire e agradeça. E permita-se entrar em harmonia novamente junto à natureza, nesse espaço sagrado. Volte-se para você, fique em pé nesse lugar, perceba-se em pé, perceba-se agora na sua casa, na sua residência, perceba o seu corpo, perceba-se sentado, perceba sua xícara de chá e apenas diga sim ao seu ser, toda a luz que há em você. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu vejo vocês na próxima quarta-feira. Até mais.